Igual você falou, hoje está começando o outono, os dias menores, o tempo vai esfriando, o ar vai ficando mais seco. E com isso, também os consultórios e hospitais estão aumentando o movimento com as doenças respiratórias. Eita! Vamos falar um pouquinho sobre essas doenças aí do outono, que o senhor, eu vou comentando e o senhor vai nos explicando por quê e o que seria. Otite é uma delas. Por quê? Me explica. É difícil, assim, falar uma por uma. É melhor a gente falar no conjunto delas, sim, que são as vias aéreas superiores. Então, a gente tem... o vírus pode começar no nariz, né, na mucosa nasal, provocando uma rinite. E, com isso, pode ter aqui um entupimento, vamos falar assim, do canal do ouvido e causando otite, né? Ah, então da rinite pode levar a otite. Você tem uma obstrução, né, das vias nasais que comunicam com o ouvido e a otite pode ser resultante também da mesma infecção virótica que é comum nessa época. No caso aí de bronquite, asma, como é que esse período, por que é mais difícil? São várias explicações, né? Então, pode dar todas para a gente, que a gente quer aprender tudo. Primeiramente, o tempo frio, as pessoas ficam mais aglomeradas, né? Verdade. O tempo seco e a poluição aumentam essa época e diminui as defesas das vias respiratórias. Resseca a mucosa nasal, sim, as mucosas das vias respiratórias. E você tem uma diminuição da defesa do corpo, até de vírus que são residentes mesmo. A gente já tem uma flora. E com a diminuição da defesa, começa a ter essas infecções viróticas. E é uma coisa bem característica, né? Então, começando por aí, você pode ter o desencadeamento das questões alérgicas. Por exemplo, uma pessoa, principalmente as crianças e os idosos que têm asma ou doenças respiratórias crônicas, quando se inicia uma virose, pode desencadear aí o processo da asma ou bronquite alérgica junto com o vírus, que é o mais comum. Então, começa a ter, secundariamente, essas doenças que podem ser leves ou graves. É a importância da prevenção, né, do tratamento adequado anterior preventivo dessas doenças. Ainda mais, podem ter infecções bacterianas por cima. A pessoa começa com uma rinite, um vírus, pode vir uma sinusite ou até casos mais graves como pneumonia. Qual que é a diferença da rinite para a sinusite? A rinite, ela é a parte do nariz, né, onde passa assim direto o ar aqui, a comunicação. Sim. A gente tem seios, né, sim, que formam em volta do nariz, que seriam aqui realmente seios da face, que são vários seios da face, que comunicam com o nariz e que podem ser obstruídos e dar infecção. Aí causa sinusite, que é mais grave, né? Ah, entendi. Então, uma leva a outra. Uma leva a outra e estão juntas, praticamente. E no caso, por exemplo, de conjuntivite, esse período também é mais arriscado, doutor? Aí, o conjuntivite, a gente tem que separar um pouco. A gente está tendo um surto em conjuntivite agora no verão, né? Terminando o verão. Mais de 150 focos de conjuntivite em Minas Gerais, que podem ser bacterianos ou viróticos, aí depende, e que são altamente contagiosos. A conjuntivite também pode fazer parte dessa infecção de vias aéreas superiores, ou pode ser surtos separados, igual estão sendo agora. Nós estamos tendo surtos agora no final do verão, né? Contato à mão é um perigo para a transmissão. Para todas, tanto para as viroses respiratórias, quanto para as conjuntivites. Certamente o contato com a mão, por exemplo, o contato da mão da pessoa que está doente com o olho ou o nariz, ou ele pega no objeto ou dá a mão a outra pessoa não lava a mão e traz para si a infecção. É simples assim, nessa cadeia. Esse período de outono também, doutor, acontece muita gripe, muito resfriado, e qual seria a diferença de um para o outro? Isso é bastante importante. Primeiro, os vírus são diferentes, né? O vírus da gripe é o vírus da influenza, que é um vírus que, inclusive, tem a vacina, né? Então, a vacina que tem uma proteção muito boa.
É uma doença mais grave, que leva a febre alta, dores no corpo e podendo levar em casos até de pneumonia e internação hospitalar. Sim. O resfriado são inúmeros outros vírus que a gente ainda não tem a vacina, né? Que na maioria das vezes provocam casos mais leves, mas quando pegam pessoas com tendência alérgica, as pessoas que têm outras doenças podem piorar o quadro de base, que também nem sempre são doenças são benignas assim. Na maioria das vezes são autolimitadas a 5 a 7 dias, os resfriados. Entendi. Pergunta, esse período de outono, para a gente fechar, é um período onde a imunidade das pessoas, ela cai mais ou não, doutor? Vamos ver que essa é uma discussão até na literatura médica. É a imunidade que cai ou são as pessoas que ficam mais juntas e as condições ambientais permitem vamos dizer assim, a multiplicação dos vírus, né? Eu acho que acontece as duas coisas. Quer dizer, o frio, você diminui essa imunidade local, né? E com a poluição do ar e o tempo seco. Então, os cílios que são... E o muco, que é protetor, ele fica mais ressecado, os cílios não batem tão bem, então a defesa diminui. Entendi, entendi. E vamos falar um pouquinho aí de prevenção, aí o senhor comentou algumas coisas, mas para a gente deixar aí mais claro para o pessoal, prevenção aí, gente, dessas doenças do inverno. Uma delas é evitar aglomeração e lugar pouco arejado. E aí, doutor? Evitar, né? Evitar quando é possível. A gente pergunta se na vida e sociedade é possível, até quando é possível evitar. Verdade. Né? Mas a gente pode evitar, por exemplo, locais onde estejam pessoas já contaminadas, né? Para você não ter aquela convivência. E hoje em dia, normalmente, perto, os né? lugares sempre tem um ar-condicionado. Então, sempre está fechado. É um risco grande, né? Certamente é um risco, né? Se você tiver ali uma pessoa com o vírus, ela pode disseminar o vírus naquele ambiente fechado com pouca ventilação. Então, a boa ventilação, quando possível, né, já é uma outra coisa importante. Para a defesa da pessoa, do corpo, a boa hidratação, já que nós estamos com o tempo seco, ela é bastante importante, a boa alimentação, né? E as questões de higiene, né? De quando a pessoa está doente, de ter higiene, lavar as mãos, evitar contatos pessoais, de talheres, de copos com a pessoa que está com infecção virótica. E lavar as mãos também. Frequentemente. Essencial. Só sabão, sabonete, álcool, não? Pergunto para o senhor. O álcool, ele seria mais eficiente, né? O álcool gel. Mas uma boa lavagem de mãos, aí tem que ser com a técnica correta, também é eficiente. Qual que é a técnica correta? Né? É uma lavagem mais demorada, onde você tem que lavar todas as superfícies da mão, né? Sim. Tanto a parte de cima quanto a de baixo e entre os dedos, de uma maneira mais demorada. Que é indicada de lavagem tem unha nos grande? hospitais. Embaixo das unhas também? Também, certamente. Né? Entendi. Doutor, quero agradecer imensamente, muito obrigada, Deus abençoe, volte sempre. Eu que agradeço. E tomara que o seu... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.